Nossa conversa agora aqui na Band News FM é com a professora da ESPM, Denilde Holzhacker, cientista política. Professora, bem-vinda. Muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Professora, ao fim do primeiro turno, a gente teve conversas com vários cientistas políticos também que avaliavam que a campanha de segundo turno era uma outra campanha, que era como se começasse do zero. Como é que a senhora avalia essa campanha de segundo turno? Foi muito diferente do que a gente viu antes? Olha, ela teve algumas diferenças nas estratégias dos dois candidatos. Obviamente, no segundo turno você está falando de uma lógica em que você já sabe quais são os locais onde cada candidato tem mais força e menos força. Então a gente viu aí as estratégias sendo alteradas para que os candidatos tivessem de fato perspectivas de ampliar suas posições de junto a determinadas regiões ou até conseguir melhorar o seu desempenho. Então a gente percebeu um foco muito grande no Sudeste, especialmente em Minas Gerais, onde a diferença foi pequena entre o Bolsonaro e o Lula no primeiro turno, mas também uma lógica muito forte de tentar romper algumas bolhas, né, e no caso do Bolsonaro, conseguir ter aí um desempenho melhor, por exemplo, no Nordeste, onde o Lula teve um melhor desempenho no primeiro turno. Então, o que a gente percebeu nesse segundo turno foi, nesse segundo momento da campanha, que as campanhas tentaram ser mais específicas em algumas regiões para conseguir ampliar suas posições. E outro aspecto também desse segundo turno é que foi uma campanha muito negativa, em que ampliar as rejeições dos dois lados eram parte da estratégia, e com isso a gente teve aí muitas acusações, teve um nível de circulação de fake news bastante elevada, que para conseguir minar o desempenho dos candidatos nas regiões onde eles tinham ido bem. Então, foi de fato uma campanha muito mais agressiva, muito mais acusatória do que a gente tinha visto no primeiro turno. Esse ponto que a senhora toca, eu queria continuar nele para perguntar justamente isso. A senhora avalia que essa é uma eleição mais de rejeição do que de convicção dos eleitores? Eu acho que a gente tem os dois, né? Porque a gente teve aí uns eleitores, de fato, se definindo muito rapidamente, né? E a gente tem dois grandes grupos com alta convicção nos seus candidatos. Então de fato, você tem uma parte do eleitorado voltada para a convicção. E isso se reforça na lógica também da rejeição, né? Porque se eu tenho alta convicção sobre a minha decisão, porque também estou rejeitando o outro lado. Então, acho que esses dois mecanismos estiveram muito próximos nessa eleição. Agora, não é claro pelos dados das pesquisas e pelo que a gente vê em todo o processo eleitoral, é que a gente tem uma eleição onde os dois candidatos têm um alto índice de rejeição. Então, o Bolsonaro tem um índice maior, mas o Lula também. E a gente tem duas configurações políticas no Brasil hoje que são claras e ficaram mais evidentes nessa eleição, que é, de um lado, você tem um anti-petismo, um anti-lulismo muito forte, associado a um questionamento sobre o governo Lula, mas também sobre o seu período enquanto em todo o período do PT, e de outro lado você tem uma força muito grande anti-bolsonarista que também esteve presente e ela se ampliou. Então essa configuração e essa polarização a gente já tinha identificado, mas ela se amplia nesse momento, e no segundo turno ela fica mais evidente.
Né, a gente sempre fala da polarização como algo muito negativo e na forma como ela está configurada hoje no Brasil, de fato é. Mas quando a gente tem uma polarização dentro do campo democrático, isso não pode de alguma maneira ser construtivo para o país, na medida em que você tem sempre uma tensão de forças, de situação e de oposição que fazem os mecanismos de pesos e contrapesos funcionarem melhor? É questionável esse ponto, porque quando você tem uma polarização muito e que leva a radicalismos, você acaba não tendo capacidade de diálogo e construção de consensos. Então, este é o problema da polarização. Então, a divisão da população, a divisão do país em dois grandes blocos, ela precisa ter uma capacidade de construção de consensos que a gente não tem visto. Então, acho que a grande questão aqui para a democracia é ter um centro ou uma capacidade dos polos de construir e dialogar para construir ações conjuntas, de interesses conjuntos. Então isso reforça, de certa forma, isso claramente reforça a democracia. Então, o que reforça a democracia é que a capacidade dos atores políticos de construírem, de fato, um ambiente em que é possível, apesar das diferenças, se construir consensos. E como a gente poderia avançar nessa possibilidade de construção de consensos? A senhora avalia que tem a ver com um amadurecimento democrático ainda por vir? Olha, acho que tem a ver com a capacidade das instituições, né, de criar esses ambientes em que você possa construir essa lógica de diálogo, mas também dos atores políticos. Né? Os atores políticos têm que estar dispostos a fazerem esse processo. E ao fazer esse processo, a gente tem uma lógica de que é preciso negociar e estabelecer quais são os pontos de divergência, mas quais são os pontos impossível capacidade de convergência. Então, isso está relacionado com o ambiente institucional, mas também com a capacidade dos partidos de se articular com os atores políticos e passar para a sociedade a visão de que, mesmo tendo divergências, é possível estabelecer o diálogo. E hoje a gente tem atores políticos no Brasil que pregam exatamente o contrário, pregam a ideia de que a gente precisa definir as nossas posições e convicções e que elas são inegociáveis e que com isso você não consegue, você não pode nem dialogar com o outro. Então, se a gente precisaria mudar a nossa visão e a nossa postura em termos de cultura democrática para que tenhamos esse ambiente de forma mais consensual. E por fim, professora, queria voltar ao início, meio para a gente encerrar o círculo, que é, na sua primeira resposta, a senhora falava sobre um ajuste mesmo de discursos, ataques mais recorrentes na campanha nesse segundo turno. A senhora avalia que as campanhas, as duas campanhas, conseguiram articular discursos, narrativas que tragam para perto as pessoas indecisas, porque a gente ouviu muitos cientistas políticos falando que os indecisos eram muito refratários ao tom agressivo. De alguma maneira, as campanhas conseguiram fazer essa adequação para se aproximar de quem não tinha um candidato definido? Olha, eu acho que elas tiveram muita dificuldade, principalmente a candidatura do Bolsonaro, porque o tom e também algumas das situações em que a gente teve no segundo turno, especialmente né, o episódio com o Roberto Jefferson, mostrou um nível de agressividade, de ação radical que vai ser repelida pelos moderados. Então, e se a gente volta para a ideia de que uma das coisas também esteve presente foi a rejeição, o eleitor indeciso pode ter olhado para a candidatura Lula como uma candidatura possível de contraponto a este ambiente, exatamente porque ela tem também usado essa narrativa de ser o contraponto de um candidato que já esteve no poder,
sabe negociar, sabe lidar com as diferenças e está tendo uma capacidade de ter aliados dos mais diferentes espectros. Né? Então isso foi muito mais utilizado e esse argumento para atingir o indeciso na campanha do Lula do que na campanha do Bolsonaro. Mas as duas campanhas trabalharam no nível de ataques e de agressividade que pode ter sim um efeito e o eleitor indeciso se manter indeciso até o último momento, até o momento do voto, e usar outros aspectos para a sua decisão. Porque isso não é um único aspecto, né? O que o eleitor faz, qual o raciocínio quando você é indeciso? Você olha a melhor opção dada, ou você pode ir para a segunda melhor opção, né? Que não é a sua preferida, mas ela se contrapõe à posição que pode ser a outra posição que está colocada. Esse é um raciocínio. E o outro raciocínio para o eleitor indeciso é pensar qual vai ser o candidato que vai conseguir trazer mais benefícios e mais fatores positivos para o país no futuro. Então, aí as duas campanhas, de certa forma, tentaram trabalhar com essa perspectiva futura e os ganhos na manutenção do governo Bolsonaro ou na volta do Lula. Então, acho que os argumentos foram colocados, a gente vai saber aí no final da apuração qual que de fato foi a indicação do eleitor. Professora Denilde Roushacker, cientista política, professora da ESPM, muito obrigada pela gentileza do seu tempo e até uma próxima. Bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigada.